Bom, deputado, o senhor, com a experiência que tem como deputado federal e agora como deputado estadual, eu queria comentar com o senhor com relação a essa questão do apagão aéreo. Nós temos aqui na região, acho que a maior pista de aeroporto que nós temos no estado de São Paulo está aqui dentro de... rivaliza com Guarulhos, mas é bem maior do que Congonhas. E não se chega a uma definição de que o aeroporto de Viracopos é a grande alternativa para se vir para cá. Embora ainda não se tenha ligação de trem, que falam tanto que vai sair, a gente espera que saia, mas é muito mais tranquilo você descer em Viracopos e pegar um ônibus confortável, desses com ar-condicionado, porque a empresa teria que colocar, e ir para São Paulo, do que ficar sobrevoando a capital para poder descer na hora que tem espaço no aeroporto, especialmente de Congonhas. Como é que o senhor viu toda essa questão? E o senhor, como é um defensor da região, o senhor está trabalhando para sensibilizar os poderes públicos que Viracopos é a grande alternativa? Primeiro, com muita tristeza em face ao acontecido, Elton. Foi uma tragédia, né? Que nós, aquilo que eu disse no começo, eu vou repetir agora. Os índices, né? O governo fala tanto dos índices positivos, que o são, parabéns a quem trabalha na área, mas nós estamos esquecendo que não é só a maquiagem que vale. É o planejamento, é a programação, é a estratégia. A comparação que o senhor fez dos carros agora há pouco... Está saindo o carro um atrás do outro nas ruas, é a mesma coisa de passageiro. A mesma passageiro coisa. Está aumentando. A mesma coisa está aumentando e ninguém se ateve a esse tipo de coisa. Então, está se tratando muito da maquiagem, do ponto positivo do governo, sem dizer das questões importantes que é o planejamento estratégico do nosso crescimento. Então, essa questão aérea, ela vem a calhar. Então, primeiro, essas tragédias já anunciadas, Congonhas, todos nós sabemos. Eu fiz durante 8 anos e sabia, né, todas as vezes que eu tinha a possibilidade de optar por Campinas, eu vinha por Campinas, não tenho dúvida nenhuma. Porque eu dito por um comandante isso, Elton, que eu vou te dizer. Deputado, ele dizia, como é gostoso pousar em Campinas, a aeronave esparrama, se o freio falhar, nós temos dá até para abrir a janelinha e segurar com a mão no vento, que são quase 3 quilômetros de pista. Ao passo que São Paulo é 2/3. 1.900. Quer dizer, é muito complicado. Então, em face a tudo que já aconteceu, falta efetivamente um planejamento, uma programação, uma estratégia, sem esquecer de punir todos aqueles que foram culpados por tudo isso que aconteceu. Porque tem culpado sim. Agora tomou-se medida, tirou o ministro, vai mudar a ANAC, vai mudar a Infraero, nós esperamos, mas Campinas sempre foi a solução e ninguém nunca acreditou. Mesmo, eu vou dizer aqui agora, São Paulo precisa ter um aeroporto? Lógico que precisa, mas mesmo o aeroporto de Cumbica não é a solução. Que num momento como de inverno, por exemplo, está sempre fechado. E aí se socorre por Cumbica. Eu me lembro a época que a Alitalia pousava em Cumbica, pousava em Viracopos, os aviões aí de escalas internacionais passavam por Campinas. Aí veio o Maluf e construiu no local errado aquele aeroporto, que hoje tem problemas também. Se não bastasse isso, o problema de Congonhas, o aeroporto de Congonhas, que não resolve o problema. Deve-se fechar Congonhas para voos grandes, e o Airbus 320 e outras aeronaves similares, e abrir para aeronaves menores, né? E também particulares, que possam ter aí um intermédio dentro de Congonhas e criar uma outra alternativa. Aliás, teve um promotor em São Paulo que tentou impedir a descida do Fokker 100 e do Airbus. Quer dizer, são dois aviões de peso, né, e por uma pista pequena, especialmente quando está chovendo. O risco realmente é muito maior. Agora, o que a gente sente é que as empresas não fazem nenhuma força para vir para Viracopos, porque elas teriam um gasto a mais. Agora não está na hora. O senhor acredita que o Nelson Jobim, que agora acaba de assumir a defesa, o Ministério da Defesa, o senhor acha que ele vai ter pulso para poder cobrar das empresas uma definição? Tamanho ele tem, em todos os sentidos, até físico. Eu conheci o ministro Nelson Jobim quando ele era ainda do Supremo, né, pelo período que passei em Brasília. É um homem determinado, é um homem que tem uma postura firme, e tenho certeza, pelas primeiras entrevistas que eu vi, hoje, por exemplo, no Bom Dia Brasil, foi colocado com muita firmeza, com muita dureza, algumas colocações dele até. Então eu tenho certeza que a probabilidade de muitas coisas mudarem a partir de agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o senhor tem esperança, deputado, que ainda possamos ter nos próximos, talvez, 5,
7, 8 anos, um trem, o chamado trem Bandeirantes, para ligar Campinas a São Paulo, porque aí sim não haveria nenhum entrave para o cidadão descer em Viracopos e do próprio Viracopos entrar num trem rápido e meia hora, 35 minutos chegar a São Paulo. O senhor acredita que isso possa ir? Aliás, o jornal de hoje traz que o governador Serra vai pedir verba para o trem entre São Paulo e Campinas do governo federal. O governador Serra, nós tivemos uma oportunidade também de não tão longo tempo conversarmos a esse respeito da nossa região, e uma das colocações dele era essa, de poder encontrar uma alternativa de um trem que pudesse ligar a nossa região a São Paulo com maior rapidez, numa parceria com o governo federal. Eu entendo que ele está determinado. Se tiver boa vontade, o governo federal também vai sair. O senhor falou da questão dos automóveis, né? Que daqui a um pouco vão estar vendendo automóvel em 5 anos, 120 meses para pagar. 72 já chega, 72 meses já tem para pagar. Eu fico imaginando que a preocupação do governo, e inclusive em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, é que a grande parte desses carros está sendo vendido na capital e na Grande São Paulo. Daqui a um pouco não se transita mais dentro da cidade. E se você ainda levar veículos do interior com passageiros, a situação vai ficar cada vez pior. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Não vou longe. Todo mundo da nossa região que está me vendo e ouvindo nesse momento sabe do que eu vou dizer. Eu desafio aí a pegar a rodovia em Anguera no período aí das 17h30 até as 21 horas. Já é uma avenida, não é mais uma rodovia, é uma avenida lenta, para, não anda, congestionada. Falta então uma programação, um planejamento macro da nossa região para poder se resolver esses problemas, que não é diferente do problema do apagão aéreo, de forma nenhuma, e ninguém está se atentando a isso nesse momento. Com o crescimento, você acabou de dizer, a baixa do juro, poder aquisitivo aumentando, todo mundo sobrou dinheiro, gosta de trocar o seu carro. 72 meses para pagar, você imagina, 6 anos para pagar, todo mundo vai ter um carro novo e vai ter o segundo. Entenda o segundo, você dobra o problema. Só que nós estamos planejando a nossa região, ou nossa cidade de São Paulo, que já tem o rodízio. Você imaginou, o prefeito Kassab tentou tirar o rodízio, virou um caos, precisou voltar imediatamente. Então, algumas coisas precisam ser feitas imediatamente. A questão ferroviária, por exemplo, para desafogar o trânsito, é interessantíssimo e inteligente. Agora, deputado, para encerrar esse bloco, estamos falando muito de transporte e tudo, nós temos aí a última informação, é que o governo do estado está pretendendo realmente concessionar a estrada Dom Pedro. Uma estrada, aí é que o cidadão fica confuso, e eu também. Uma estrada que está pronta, excelente a estrada, já tem pedágio e é do DR. E de repente vai passar para a mão de concessionária. Por que se faz isso? Bom, fica com isso. Eu particularmente, o que o governo ganha? Realmente sou contra a concessão, porque eu entendo. Eu lembro, eu vou voltar no tempo aqui, Elton, não vou ser saudosista, mas você vai lembrar. Você lembra do TRU? Claro. Aí tiraram o TRU e criaram, não extinguiram o TRU, mas criaram o IPVA que sobrepôs... A chamada taxa rodoviária única, né? Única, depois veio imposto para veículos automotores. Quer dizer, além de não tirar um, criaram um outro. Então, as nossas rodovias já tinham, as estaduais, já tinham seus pedágios e eram muito mal conservadas. O que nós percebemos é que o Estado não tinha a capacidade naquela oportunidade de poder administrar os problemas dessas rodovias. Passaram-se para as concessões. O que nós temos visto, pelo menos pesquisas aí, né, de usuários, é que estão muito mais contentes hoje do que antes. Mas eu digo o seguinte, antes poderiam estar também, se o governo fosse competente e capaz de poder administrar, já que ele recebia do mesmo jeito. Então você coloca uma situação ímpar, na mesma forma, na questão da rodovia Dom Pedro. Se já tem, está relativamente bem, é só melhorar o que nós já temos. Então aí precisa entender... E o dinheiro do pedágio deve dar para isso. Lógico. Né? O único problema que deveria ser mudado, deputado, é a questão do cofre único. Quer dizer, se aquele faturamento é na estrada, dos pedágios e tudo, ele tem que ser revertido só para a estrada. E aí no governo, entrou no cofre, aí vai para qualquer outro tipo de investimento. Com certeza. Né? Lembra a história do fundo de garantia, né? Que teoricamente é para o uso do trabalhador, aquele projeto que eu apresentei que dava a possibilidade do pai trabalhador, do estudante trabalhador, da mãe trabalhadora, utilizar o seu fundo de garantia, que é uma poupança do seu trabalho, para poder estudar seus filhos.
Ou mesmo a colocação do INSS. Você paga a vida inteira, quando aposenta não recebe aquilo que você pagou. Lógico. E cada vez recebe menos. É um estelionato.